Erros de medida. Considerando que a base para a avaliação do desempenho motor é a aplicação de testes motores, um problema que pode levantar preocupação são os possíveis erros nos registros de seus resultados. A não ser que cuidadosa atenção seja dada aos procedimentos de aplicação dos testes motores, os resultados obtidos poderão ser totalmente inúteis para efeito de análise. Infelizmente, apesar dos esforços na tentativa de obter resultados da melhor qualidade possível, erros de medida de certa magnitude, suficientes para justificar o interesse em identificá-los, sempre deverão ocorrer com certa regularidade em qualquer sequência de aplicação de testes motores. Esses erros de medida são causados fundamentalmente pelas constantes alterações que podem surgir com relação ao domínio dos seus procedimentos e à experiência prévia apresentada por quem aplica os testes motores. A postura assumida por quem está executando o teste motor na tentativa de alcançar melhores resultados e as características ou grau de dificuldade dos testes motores selecionados. Por esse motivo, o princípio básico na aplicação de qualquer teste motor é que cada um destes testes determinantes seja considerado com o intuito de reduzir os erros para o mínimo tolerável. Os erros de medida podem ser classificados em sistemáticos e aleatórios. Erros sistemáticos são aqueles que ocorrem repetidamente e sempre da mesma forma. Portanto, as réplicas de aplicação do teste motor deverão produzir diferenças entre seus resultados de mesma magnitude, como, por exemplo, erros que ocorrem pelo fato de quem aplica o teste motor constantemente não atender item específico de sua padronização, ou ainda, erros que surgem em consequência dos equipamentos empregados na aplicação do teste motor não corresponderem às dimensões propostas ou não apresentarem calibração adequada. Por outro lado, erros aleatórios são aqueles que ocorrem ao acaso, ou seja, com diferentes variações em seus resultados a cada aplicação do teste motor. Portanto, torna-se impossível identificar ou dimensionar sua magnitude, como por exemplo, erros que acontecem quando dois profissionais aplicam o mesmo teste motor em um mesmo jovem, sem que apresentem total domínio de seus procedimentos ou experiência prévia suficiente para sua aplicação. Logo, deverão surgir divergências entre os resultados em razão da diferente forma de aplicação do teste motor. Especialistas da área procuram descrever as várias fontes de erros de medida mediante aos conceitos de precisão ou reprodutibilidade e de exatidão ou viés. Neste caso, precisão refere-se ao quanto quem aplica o teste motor está consistente com aquele mesmo na obtenção do resultado, o que se denomina de reprodutibilidade intra-avaliador, ou com relação aos outros aplicadores do teste motor, o que se denomina de reprodutibilidade interavaliadores. Em contrapartida, exatidão refere-se ao quanto o resultado do teste motor obtido está em conformidade com o verdadeiro resultado. Para tratar o grau de exatidão de um teste motor, a grande dificuldade está em determinar qual é o verdadeiro resultado para determinado teste motor naquele jovem e naquele dado momento. Isso se deve às constantes variações tipicamente observadas em sucessivas aplicações dos testes motores e, portanto, teoricamente, não deverá produzir os mesmos resultados entre uma e outra aplicação, mesmo que seja em curto espaço de tempo. Assim, o grande desafio em avaliações do desempenho motor é estar certo, dentro dos limites de erro conhecidos, de que os resultados dos testes motores obtidos realmente representam o verdadeiro resultado naquele momento. À primeira vista, nunca se pode ter total convicção dos verdadeiros resultados dos testes motores. No entanto, recursos muito utilizados nas estimativas dos índices de exatidão são as comparações entre resultados encontrados por um avaliador bastante experiente na aplicação de testes motores, pois se presume que, em razão de sua experiência, obterá resultados mais próximos do verdadeiro resultado e avaliadores efetivamente envolvidos com a aplicação dos testes motores para avaliação. Menor exatidão no resultado de um teste motor pode ser atribuído à falta de domínio de técnica de aplicação do teste motor, a equipamentos inadequados, a um ambiente desfavorável à aplicação do teste motor e à falta de cooperação de quem realiza o teste motor.
Ao considerar sua influência na validade dos resultados, a precisão ou a reprodutibilidade é a característica mais importante na aplicação dos testes motores. Com baixa reprodutibilidade, nenhuma confiança pode ser depositada nos resultados obtidos, em razão de sua provável menor exatidão. A reprodutibilidade poderá influenciar diretamente a validade, pois teste motor que procura medir o que se propõe a medir deverá, consistentemente, produzir os mesmos resultados em situações idênticas. Se um avaliador conseguir reproduzir resultados altamente reprodutíveis, poderá utilizar o mesmo teste motor várias vezes em situações similares e, em cada vez, obter os mesmos resultados.